Por que a Martin existe? Bom, já dissemos em outras oportunidades, mas nunca é demais relembrar. Para propagar a excelência, para que as famílias prosperem e a sociedade progrida. Então, para nós, é muito importante poder dividir com vocês conteúdos relevantes como esse de hoje, especialmente em segurança, buscando mesmo que todos e todas estejam bem, onde quer que a gente esteja, fazendo o que quer que seja, né? Então, em todas as nossas atividades no dia a dia. As referências técnicas são os livros Foundations e Foundations for Conveyor Safety, né, que é o livro de segurança. O livro Foundations em si, que é esse que está aqui atrás na imagem, né, o laranja, ele já tinha um capítulo inteiro, o primeiro capítulo dedicado à segurança. Nos treinamentos que nós fazemos do livro Foundations, segurança é o primeiro tópico, porque nós entendemos que é realmente a prioridade antes de qualquer outra coisa. E baseado nele, a partir dele, da necessidade que nós vimos, claro que foi lançado o segundo livro, que esse aqui fala só de segurança. As melhores práticas, exemplos, condições, dados que nós pudemos coletar ao longo de parceiros no mundo todo. E o bacana é que tem também uma parte de retorno de investimento em segurança. A gente não vai abordar aqui essa parte, mas se alguém tiver interesse num treinamento específico, erroneamente muita gente pensa que a parte de segurança pode ser um gasto. Não, chega a ser um investimento, porque traz facilidades, condições de trabalho para os nossos colaboradores, para os nossos colegas e também efetividade na produção. Né? Então vejamos os temas que nós falaremos hoje, especialmente sobre os procedimentos comuns na área de segurança, os aperfeiçoados e aqueles que são mais eficazes. Né? A ideia é a gente abordar de tudo um pouco. Fiquem tranquilos, não vai ter vídeo, nem vai ter nenhuma foto de acidente, nada que possa vir a incomodar alguém aí que tenha aflição, que possa passar mal, né? Não é esse o nosso objetivo aqui de hoje, senão realmente compartilhar as melhores práticas em segurança. Apertei o botão errado aqui, me desculpe. Como nós já dissemos, o livro Foundations for Conveyor Safety, que é a parte de segurança do nosso Foundations, só que mais detalhada, com muitos cálculos, muitas referências de normas. Ele está disponível lá no nosso blog para fazer o download, está no nosso site também, tem em inglês, que é o original, tem em espanhol, tem em português. Essa semana, por exemplo, só fazendo um parênteses, eu tive o contato de algumas pessoas que tiveram dificuldade no download. Não tem problema, entre em contato com a Lidiane, tem aí o contato dela ao final, né? Vocês têm os nossos contatos. Se alguém tiver com dificuldade de fazer o download, avisa que a gente dá um jeito de enviar por e-mail ou por um compartilhamento de arquivo online, tá? O que é importante a gente saber, gente? Olha, 96% dos acidentes são causados por atos inseguros. Mas como assim, né? O que é o ato inseguro? E aí a gente poderia até entrar naquela questão da CIPA, da normativa, o que é um ato inseguro, o que é uma condição insegura, um quase acidente. Nós não vamos entrar muito nesse quesito, mas vejam, o que é importante a gente tirar disso? Não adianta, pegar um exemplo do dia a dia, não adianta nós comprarmos o carro com a última tecnologia em segurança, com a última tecnologia anticolisão, ele freia sozinho, ele vê se você não está mudando de faixa, se tem gente no ponto cego e tudo, se nós ultrapassarmos o limite que ele tem. Vamos supor que ele funcione nessas condições, sei lá, até um limite de 120 km por hora, né? A gente tem que usar o cinto de segurança, apesar dele ter airbag, etc. A gente não usa o cinto de segurança, anda a 250 km por hora numa estrada perigosa, mal iluminada. Aí é um ato inseguro. Nós, apesar dos procedimentos, dos equipamentos, de tudo que existe, nós agimos de uma maneira que foge os procedimentos, os equipamentos, muitos deles têm um limite. Né? Então, pegar o exemplo do carro, não adianta ele ter um mundaréu de airbag aí se a gente não usa o cinto de segurança. O airbag não vai fazer a função dele. Ele só funciona se a gente estiver naquele ponto específico. Se a gente for jogado para lá e para cá dentro do carro, não serve. Né? Então, vejam, alguns pontos específicos para nós falarmos de responsabilidade com a segurança. Primeiro, é sim um dever legal e real do empregador, da empresa que contrata, proteger os trabalhadores de riscos ocupacionais. É por isso que tem a CIPA, que tem a CIPAT, não é? A Semana Interna de Prevenção contra Acidentes no Trabalho, para analisar, para educar,
para que a gente consiga enxergar os riscos. Quais são os riscos que a gente corre, quais são os riscos inerentes. Eu mesmo aqui, sentado, enquanto apresento para vocês, existe um risco de segurança, por exemplo, ergonômico. A altura da tela, a altura da cadeira, como é que eu me sento aqui, iluminação, né? Bem que a gente está na época de home office, mas a gente tem que buscar o mais próximo do ideal possível, né? Para que talvez isso hoje não dê problema, mas algo durante um período muito largo pode acabar causando aí, por exemplo, dores nas costas, né? Dores nos olhos, necessidade de óculos e por aí vai. Se a gente está falando isso de uma pessoa sentada no computador, quando nós falamos de estar exposto a um transportador de correio que carrega toneladas de material por hora, realmente é algo de se preocupar. É um risco muito grande, por isso que a gente precisa conhecer os riscos e, naturalmente, receber os EPCs, ou melhor, existir os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, como um exemplo, se nós temos uma área específica de uma fábrica que tem solda, podem existir, por exemplo, aquelas cortinas que bloqueiam os raios gerados ali na solda, né, os raios luminosos gerados na solda, para que quem passa ali perto não seja atingido, né, ou não corra o risco de olhar diretamente por aqueles raios, apesar da distância. E os EPIs, no caso de quem solda, por exemplo, as máscaras, tanto a máscara contra os fumos, quanto a máscara de proteção contra a luminosidade, as luvas, etc, etc. Para ser protegido é necessário conhecer os riscos e saber como evitá-los, assim como reduzi-los. Claro, o ideal é reduzir ao máximo, né? Por exemplo, o que se faz? Vamos voltar para o exemplo do dia a dia, para evitar um acidente de carro. Mantenha a distância, respeita a velocidade, se estiver chovendo, diminui. Toma cuidado com pedestres, fique atento a tudo, vê se não tem buraco, se os sinais do carro estão todos funcionando, né? Mas ainda assim, apesar de ser um negócio que está tão no nosso dia a dia, olha o tanto de acidente de carro que não tem por aí, né? E muitos deles fatais. O grande problema que na minha opinião, é que quando a gente começa a pegar confiança no negócio, a gente começa a descuidar. Então, eu trabalho há 15 anos do lado de transportadores de correia, nunca aconteceu nada. Eu trabalho há não sei quanto tempo de motorista, nunca bati o carro. Então, cuidado com o excesso de confiança. Os trabalhos devem se sentir, ou melhor, perdão, os trabalhadores, os colaboradores devem se sentir parte da segurança da empresa. A segurança não pode ser um livrinho de regras de A a Z. Não. Simplesmente, né? A gente tem que se sentir parte e se sentir à vontade. Sabe? Muitas vezes, quando alguém dá um toque no outro, você está sem o protetor auricular. Cuidado com o óculos. Né? Aqui é bom, que precisa usar óculos. Ó, o capacete, põe direitinho, coloca a máscara. Claro que é diferente, o óculos embaçou. Vai limpar o óculos rapidamente é uma coisa, agora ficar sem o óculos é outra, né? Essa abordagem tem que ser normal, tem que ser entre nós todos que vivemos em ambientes perigosos do trabalho, tem que ser normal. No escritório, uma gaveta aberta, por exemplo, tem que ser natural, gente. Porque imagina se a gente olha e fala assim, não, eu não quero ser o cara chato que fica cobrando a segurança o tempo todo. O cara sabe o que tem que fazer, o problema é dele. E aí a gente vira as costas e daqui a pouco a gente recebe um rádio. Você ficou sabendo do fulano que se machucou? Assim, puxa, eu podia ter avisado ele, hein? Perdi a oportunidade. Então, gente, avisa e vamos manter isso combinado. Se alguém vier avisar a gente, que a gente saiba que é para o nosso melhor, que as pessoas estão buscando nos ajudar, não é? Você não deve penalizar ou reportar uma condição insegura ou ato seguro para que seja feito algo continuamente. O que a gente quer dizer com isso? A ideia de um ato inseguro, uma condição insegura, um quase acidente, não é a gente punir ninguém, mas aprender. Porque talvez que a gente não tivesse visto aquele risco. Eu tem um familiar meu que trabalha numa empresa, numa indústria alimentícia, que lá eles têm como meta que é apontar, eles chamam de, se não me falha a memória, observação de segurança. Então, por exemplo, subir e descer a escada sem segurar no corrimão, observação de segurança. Eu tenho colegas que torceram o pé e ficaram afastados porque torceram o pé na escada. Parece algo tolo, mas cair da escada mata, né? Então, assim, observação de segurança, gente. Quanto mais a gente acha condições inseguras,
quase acidentes, mais a gente evita um acidente grave, um acidente fatal. Então, que não seja visto como penalização, senão como uma forma da gente crescer junto e enxergar os riscos pelos quais a gente vive. Hoje em dia, nas indústrias, isso é muito divulgado, é muito levado a sério. Muito mesmo. Mas é importante a gente levar essas dicas também para dentro de casa. Quantas vezes a gente não vai trocar a resistência do chuveiro com o piso molhado, descalço, né? Ou às vezes em cima de um banquinho improvisado e sem desligar o disjuntor. É a fórmula certa para o desastre, né? Vamos ver o próximo ponto. Se os trabalhadores perceberem uma mudança positiva ao relatar uma condição insegura, continuarão a relatar no futuro. Porque às vezes causa um desânimo, né? Quando tem lá um programa de reporte e a gente reporta 1, 2, 3, 4 vezes e não tem nenhum retorno da área de segurança. Então, quem for responsável por segurança, ou mesmo quem não for, dá essa ideia para a área de segurança, viu? A gente reporta os quase acidentes, os atos inseguros, as condições inseguras. Era legal a gente ter um retorno. Olha, essa ideia que você deu dá para implementar, só que ela depende de A, B e C. Essa ideia que você deu não dá para implementar por causa disso. Ou essa ideia que você deu é boa e nós já implementamos, e por aí vai. É bom sempre ter um retorno e saber como é que as ideias foram tratadas, porque a gente se sente parte da solução, a gente se sente feliz com aquilo, né? Então, e se é simplesmente ignorado, a gente perde a gana, né? A gente perde o ritmo ali de fazer os apontamentos. E sejam eles quais forem, viu? Isso aí não é só na segurança, não. Isso serve para qualquer coisa. Conselho de segurança dado pelos colegas é melhor recebido do que as comunicações por gerentes, supervisores. É triste, é 2020 já, né? Mas ainda existe aquele estigma, sabe? Desse departamento e aquele, do chefe. Não pode ter isso, gente. Então, que a gente seja colega mesmo, todo mundo. E que a gente possa criar a liberdade de virar, talvez, para um supervisor, um gerente nosso, um diretor, e falar assim, olha, desculpa, mas aqui é preciso usar o protetor auricular. É importante. O que a gente tem que pensar quando alguém fala? Se alguém fala para mim, Rafael, aqui preciso usar o protetor auricular. Eu tenho que pensar, pô, essa pessoa não quer que eu fique surdo. Porque eu que vou ficar surdo. Sou eu. Então, ninguém melhor do que eu deveria estar preocupado com a minha própria segurança. Mas às vezes a gente esquece, a gente sabe que incomoda, mas que a gente leve isso numa boa. A pessoa está pensando no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Os trabalhadores têm um grande papel em garantir a sua própria segurança de seus colegas. Tem. Porque, vamos voltar lá para o dia a dia, o trânsito tem as suas regras. Tem faixa de pedestre, tem semáforo, tem de tudo que vocês possam imaginar. Tem lombadas, tem radares, ou lombadas eletrônicas, que a gente está falando para todo o Brasil, cada lugar tem um nome, né? Mas, enfim. Agora, não adianta nós, como pedestres, atravessar fora da faixa sem ver se o sinal está aberto para a gente vai ser atropelado, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, respeitar as regras e olhar, ter calma. Vale a pena a gente segurar um pouquinho para garantir a segurança do momento. E tolerar atos inseguros normalmente por colegas de trabalho afeta a sua própria segurança da empresa. Não dá, gente. Porque o negócio começa a cair em descrédito. O fulano agiu assim e não aconteceu nada, o ciclano fez tal coisa e não deu em nada. Aqui ninguém usa tal equipamento. Igual o cinto de segurança para altura. Eu acho o máximo. Quando o pessoal tem todo aquele trabalho, porque o cinto de segurança estilo paraquedista não é fácil de colocar. Tem todo um treinamento e ninguém prende numa linha de vida. Ou num local específico que seja para se prender, se não tiver uma linha de vida específica. Porque, não sei por quê. Porque dá muito trabalho soltar daqui, prender ali. Ou deixa só um preso, né? Aí vai mudar de lugar, tira esse, fica momentaneamente desprotegido ali, né? Então não adianta. Não adianta o carro ter airbag se a gente não usar o cinto. Não adianta ter leis de trânsito se nós não as respeitarmos. Não adianta ter qualquer tipo de EPCs e EPIs se nós não fizermos a nossa parte também. Ao criar uma cultura de segurança de pares em todos os níveis, é mais fácil persuadir a gerência, a supervisão, a diretoria, se a cultura de segurança não for ideal. Aqui tem muitas empresas que trabalham com o conceito de anjos, não é? Então, eu me responsabilizo pela minha segurança e por de mais um ou dois colegas, e o contrário. Então, se nós conseguirmos um cuidar do outro,
É igual esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. É um cuidar do outro, para a gente saber que está todo mundo bem. Porque o dia que um não está bem, afeta todo mundo. Imagina que ocorra um acidente, seja ele fatal, seja ele com uma lesão grave, por alguns dias, além da pessoa, não é, que vai ter toda a perda, talvez, de mobilidade, de convivência com a família, de dirigir, enfim, sei lá. Além de tudo isso, comprometer a vida daquela pessoa e talvez daquela família para o resto da sua existência, ninguém vai mais trabalhar direito naquele dia, vai todo mundo se sentir inseguro. Então, gente, prevenir pelo excesso de cuidado do que a gente pagar para ver o que pode acontecer. Se a empresa não criar uma cultura de segurança eficaz, dependerá do bom senso de seus funcionários. Aí é duro, hein? O bom senso de um é diferente do outro. Aqueles que são mais precavidos vão pecar pelo excesso, os outros que já são mais, como é que eu posso dizer? Atirados não é a melhor palavra, mas tudo bem. Vamos usar atirados assim, né? Ou menos precavidos vão agir de outra maneira, e aí a gente não vai ter um padrão e muita gente vai estar exposta aos diversos riscos. Tá? Agora, quais são as principais causas de lesões, de acidentes? Vamos lá. Primeiro, um design, um projeto deficiente ou falta de tecnologia. A gente foi para a minha aguinha aqui, senão a gente não acaba, hein? Vamos lá. Um projeto deficiente, falta de tecnologia. É verdade que no transporte de material sólido a granel tem alguns equipamentos aí que são das décadas de 90, 80, 70. Acontece. Mas nós precisamos tentar fazer um upgrade, né, uma melhoria dos projetos, especialmente na área de segurança. Se nós tivermos, por exemplo, uma chave de segurança de um transportador, aquela que a gente puxa na cordinha para ela abrir, antiga, instalada há muito tempo, quem garante que ela funciona? Então precisa tomar esse cuidado. Procedimentos pobres ou não utilizados, sabe aquela gambiarra? Ah, não pode passar por aqui, mas a gente passa aqui rapidinho. Ah, o sinal está fechado, mas a gente dá uma corridinha. Ah, eu não estou com a chave correta, mas eu tenho aqui um alicate. Não. Precisa seguir direitinho tudo que está feito, porque os procedimentos não são feitos para atrapalhar o nosso trabalho, mas para garantir a nossa segurança. Compra de equipamentos na base do preço. Ah, isso tem também. Inclusive no âmbito automobilístico, normalmente os carros que estão mais ligados à segurança, eles têm um custo maior. A estrutura é mais reforçada, tem toda a parte de airbag que nós comentamos, sensores, etc, etc. Outros carros que às vezes são até equivalentes, mas que têm muito menos segurança. Então é importante verificar aquele famoso barato que sai caro. A gente paga mais barato agora, mas depois tem que arcar aí com um prejuízo muito grande, uma quebra prematura ou um risco de acidente. Muitas regras são péssimas, porque a gente tem dificuldade de guardar muitas regras. E a gente já tem aquele, não sei se preconceito é a melhor palavra, mas, nossa, mas tudo isso, pelo amor de Deus. Por isso, muitas empresas hoje em dia têm abordado, por exemplo, as regras de ouro. São, no máximo, 10 regras. Tem algumas empresas que são 5 regras, mas que são, aí é pouco. É fácil de guardar e são as principais. E talvez algumas delas levem a outros subitens, né? Por exemplo, realizar análise de risco antes de realizar um trabalho. Essa é uma regra de ouro, por exemplo. Legal. Eu não preciso saber toda a análise de risco, talvez, mas eu sei que se eu for realizar um trabalho, eu preciso ir atrás de quem que libera o trabalho, como é que analisa o risco, quais são os riscos envolvidos com aquilo. Mas eu não preciso ter tudo isso na regra de ouro. É só analisar o risco do trabalho. Pouco pessoal ou pessoal pouco qualificado. E aqui eu não colocaria nem talvez pouco qualificado, não sei se é a melhor palavra, mas eu diria com pouco treinamento. A gente precisa enxergar além do que as coisas nos mostram. Então, por exemplo, nessa foto que está aqui do lado, tem aqui, aí que eu perdi aqui o meu mouse, cadê? Ah, ele aqui. Tem aqui, ó, a linha, né, cuidado, isolado, tá aqui o pessoal, está com capacete, tudo bem, tá aqui. Será que tem algum risco aqui? Será que esse equipamento está em movimento? Será que não está? Claro que se a gente estiver lá ao vivo, a gente vai escutar o barulho dele. Mas se é um equipamento muito novo, pode ser que ele seja silencioso. Então a gente precisa enxergar além. Precisa enxergar além para conseguir perceber quais são os riscos que realmente estão presentes.
É uma falta de metodologia, de análise, de resolução de problemas. É a gente estar tão acostumado com o risco ou com o trabalho que a gente não se dá conta quais são as reais ameaças que estão muitas vezes do nosso lado. Por exemplo, vamos voltar lá para a troca da resistência do chuveiro. O chuveiro está desligado, não passa energia elétrica. Mas sabe como é que o chuveiro liga? Quando a água entra, o diafragma encosta. E se na hora que você for trocar a resistência, dependendo do modelo do chuveiro, pode ser que você tenha acesso, ou às vezes na hora de tirar ele chacoalha, né? O chuveiro, enfim, aí tem os mais antiguinhos, ele pode dar um contato falso ali, gerar um curto, talvez. E aí, como é que fica? A gente vai estar ali diretamente exposto àquela situação. Então, vamos enxergar. Eu já tive a oportunidade de participar de serviços em campo que duraram menos do que o tempo de bloqueio e desbloqueio para a segurança. Mas é necessário. Nós todos que entramos para aquele trabalho saímos bem. E se a gente não tivesse feito? A história podia ser diferente, né? Vejam, notem essas fotos. Será que se eu jogar mais um papelzinho de bala aí faz diferença em qualquer uma delas? Acho que não, né? Tá tão poluído, tá tão bagunçado que não... Um papelzinho a mais, um a menos, ou... Eu não vou falar bituca de cigarro, porque a gente não estimular ninguém a fumar, né? Mas vamos falar de papelzinho de bala. Nada. Agora, se a gente jogar um papelzinho de bala aqui, ó, nesses dois ambientes, parece até que todo mundo vai olhar para a gente, né? O que a gente quer dizer com isso? Existem ambientes de trabalho que parecem isso aqui. É equipamento espalhado no chão, amontoado, material derramado, material de retorno, pó, sujeira, pedaço de grade, grade que foi tirada e não foi colocada de volta. Mais um risco à segurança ou menos um risco à segurança a gente não vai enxergar. E quanto mais risco, pior é para todo mundo que trabalha ali na região. Agora, se a gente tem um ambiente limpo, adequado, qualquer escorregãozinho na segurança a gente enxerga e consegue evitar esse risco em potencial, né? Então, o sistema de limpeza, por exemplo, ele reduz a sua eficiência quando a correia sofre danos na superfície. Eles continuam limpando, mas com uma eficiência menor. Se a gente tem o chão cheio de material, a gente não vai se dar conta. Se o ambiente é limpo, o sistema de limpeza está eficiente, não há derramamento nem pó, quando ocorre uma pequena falha, por exemplo, na superfície da correia ou na lâmina que seja, uma falta de tensão, o que quer que seja, a gente logo percebe e dá para corrigir muito mais rápido, garantindo segurança, condições adequadas de trabalho e, claro, eficiência de produção também. Porque aqui nesse chão dessa foto, mais meio quilo ou 1 quilo de material que não vai fazer tanta diferença. Pelo menos é essa sensação que passa, né? Então, o ideal é a gente buscar eliminar isso tudo. E, claro, existem degraus, não é, que nós vamos subir. Então, por exemplo, EPIs e uniformes corretos, a gente vai passar um pouco por tudo isso. Políticas e procedimentos de protocolos, treinamento. Não adianta a gente entregar uma máscara, sabe, em empresas químicas, existe aquela máscara que a gente precisa andar com ela na cintura, porque se ocorrer algum acidente, algum vazamento químico, tem que colocar ela. Agora, se a gente não explica, por exemplo, para o visitante ou para o trabalhador que vai estar lá todo dia, como é que usa essa máscara, de que adianta? Para que lado que ele tem que correr, ele olha, ó, tem a biruta ali, viu? Então, se acontecer um acidente, você segue a biruta. Mas segue a biruta para onde? Por que tem que seguir a biruta? É no sentido da biruta ou é contra a biruta? É contra, né? A gente tem que ir contra o vento, porque o vento vai empurrar os itens, os químicos para uma situação, né? Para uma região. Então, a gente tem que ir contra o vento para fugir dos químicos. Equipamentos de segurança, sejam eles coletivos, individuais, e as formas mais eficazes de manter todo mundo seguro. Então, são degraus que a gente precisa cumprir, né? Vejamos alguns deles. Por exemplo, os EPIs. Tem que usar o uniforme correto. Tem aplicação que precisa de capacete, ou tem operação que precisa de capacete, tem operação que não. Sapato de segurança, precisa ter aquela biqueira dura. Antigamente era de aço, hoje já nem tem mais de aço, né? São outros materiais já, uma tecnologia mais nova, o sapato fica mais leve, mais confortável. Mas tem locais que precisam, outros que não. O que mais? Óculos de segurança, protetores auriculares, respiradores. Na época agora da pandemia do Covid-19, muitos locais
não precisa de um respirador, mas precisa da máscara, porque a gente está em contato com outras pessoas. Luvas, tem luvas específicas, tem luvas para trabalhar com eletricidade, tem luvas para trabalhar com agentes químicos, tem luvas para trabalhar com solda, então a gente precisa saber qual é o risco daquela atividade para saber qual é o tipo de equipamento de proteção que a gente vai precisar. Proteção contra a queda, né, como nós falamos, cintos de segurança, linhas de vida, calças compridas, mangas compridas, jalecos refletivos ou não, enfim, uma infinidade aí. Claro que cada atividade vai trazer uma necessidade. Esse colega aqui, ele está no popular de pendurado aqui nesse transportador, olha, com o pé apoiado na grade aqui, não me parece a melhor solução, não é? Mas vejam, evitar roupas folgadas, moletons com capuz em ambientes que tem movimentação, cabelo, pelo amor de Deus, cabelo ou curto ou preso, seja para dentro do capacete, quem tem cabelo comprido, faz um coque, faz uma chuquinha, faz qualquer coisa, mas não deixa o cabelo exposto. Joias, e não só joias, né? Mas relógios, correntes, anéis, pulseiras, tudo isso que pode enroscar em algum lugar. O meu pai, um dia, ele quase perdeu o dedo porque a aliança enroscou na porta. E a aliança dele era fina, em casa, passando na porta. Não estava nem fazendo nenhum trabalho arriscado. Então, cuidado com essas atitudes todas e com esses procedimentos. É claro que cada atividade específica vai ter um cuidado específico. Políticas, procedimentos, protocolos. Gente, se existe o procedimento, é para ser cumprido. E em muitas empresas hoje, se não em todas, a grande maioria delas, pelo menos das empresas sérias que a gente conhece, elas têm levado procedimentos à risca. Eu tive a oportunidade de presenciar, infelizmente, pessoas de mais de 2 décadas, de mais de 20 anos de empresa, serem desligadas da empresa por não terem seguido procedimentos de segurança. Não gerou acidente, ninguém se machucou e o trabalho foi terminado como se nada tivesse acontecido. Mas por ela ter esquecido de seguir um procedimento de travamento de fonte de energia, era uma regra de ouro. Claro, as equipes tinham sido treinadas. Então, é algo muito sério, gente, que não dá para a gente levar de qualquer maneira, né? Então, por exemplo, se nós vamos trabalhar, olha aqui, tem um painel elétrico, tem bombas, tem filtros, enfim. Se nós vamos dar uma manutenção, precisa travar as fontes de energia. Onde é que é a fonte de energia principal? É aqui? Então, desliga ela eletricamente, por exemplo. Verifica se ela foi eliminada e identifica. Hoje em dia tem os crachazinhos com os cadeados, né? Põe lá o cadeado com o crachazinho. Normalmente tem lá a foto do colaborador, o nome, qual é a função dele, o que é que ele está fazendo naquela máquina, naquele equipamento, né? Então é importante, além de travar o equipamento, identificar, ter toda a certeza de que qualquer tipo de energia armazenada foi eliminada. Então, quando a gente fala de painéis elétricos, por exemplo, podem ter capacitores, podem ter baterias. Então, não recebe energia externa, mas tem uma energia armazenada ali dentro. Se nós falamos de transportadores de correia, além da energia elétrica, existe uma energia armazenada, por exemplo, na correia tensionada, que é uma energia de potencial elástica. Se nós estamos falando, por exemplo, de um equipamento que esteja içado, existe a energia potencial gravitacional, a chance daquele equipamento cair. Vou pegar um exemplo aqui, não sei se todos me enxergam, infelizmente na gravação não vai ficar, mas nós temos aqui o Wally. Opa, o Wally já quase caiu. Ele só não cai aqui porque nós estamos segurando o atrito entre a mão e o equipamento, no caso o Wally, não cai. Agora, a partir do momento que ele perde esse atrito, é queda certa. Então, é uma energia que está ali armazenada que pode ocorrer. Então, equipamentos e produtos içados, por exemplo. E testa. Olha, eu bloqueei, cortei, não tem energia armazenada. Aperta o botão de liga, vê se liga. Não liga, está tudo apagado. Bom, então agora está seguro para a gente trabalhar, não é? Alguns pontos fracos desse procedimento, né, se nós não o respeitarmos. Não deixar nada aberto a interpretações. É aquele negócio, qualquer um que pegar o procedimento deveria ser capaz de ler e fazer como deve ser feito. E não assim, mas essa informação está implícita. Não, não pode estar nada implícita, tem que estar tudo explícito. O óbvio tem que ser dito nesse caso. E em tantos outros. Por exemplo, não, para fazer isso aqui é rapidinho.
Não, esse serviço vai levar 5 minutos. Se eu for bloquear tudo, eu vou levar mais de 1 hora. Não tem problema. Os 5 minutos podem durar para a vida inteira se perder uma mão, perder um dedo, perder um braço, perder a mobilidade ou a vida. Então, não tem. Com segurança não se negocia. Precisa seguir os procedimentos. Okay? E toma cuidado, tem que incluir todos os perigos. Legal, eu bloqueei esse equipamento aqui, por exemplo, né? Mas em volta, tem alguma coisa funcionando? Tem mais algo que precisa ser feito? Tem algum risco de queda de material? Tem algum risco de... E isso aqui, gente, especialmente em grandes paradas nas indústrias. Porque normalmente eu estou dando manutenção aqui, mas tem um colega dando manutenção mais acima, um outro mais atrás, um outro ali do lado. Então, ter certeza que todos os riscos estão abordados. O que mais? Mais sobre o bloqueio de fonte de energia, né? Nós falamos, por exemplo, no caso da correia, além do bloqueio elétrico dela, é importante ter o bloqueio mecânico. Vejam aqui, olha. E não precisa ser nada de outro mundo, não, viu? É um grampo, é um clipe. Aqui, no caso, são dois eixos metálicos presos, prensando um contra o outro para segurar a correia no lugar. Imagina que, por algum motivo, a correia se movimente. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Se nós não sabemos que existe o risco dela se movimentar, a gente está com a mão ali perto de um rolo, pronto. Eu mesmo já tive a possibilidade numa fábrica de suco de laranja. A correia era que alimentava as laranjas na indústria. Então ela ligava e desligava, conforme a necessidade. E nesse liga e desliga, no desliga, dava muito a sensação de que aquele equipamento não estava funcionando. Conforme a gente ia se aproximando, ele ligava do nada e a gente estava ali correndo um risco, porque não tinha grades de proteção. Então, energia e eletricidade não são a mesma coisa. Nesse caso aqui da correia, a gente está falando de uma energia elástica, de esticamento, de tensão. Não é energia elétrica. Tá? Então, cuidado com isso. Bloqueio de fontes de energia elimina a energia armazenada gerada pelo estiramento da correia, por exemplo, que a gente já falou. Então, reter a correia fisicamente, grampos presos à estrutura, e só se libera essa tensão depois de que o trabalho for concluído. Então, se por algum motivo for permitido, tiver dentro das normas, que se pode subir na correia no momento de manutenção, por exemplo, não sei, vamos imaginar, hipoteticamente. Estando travada, nós garantimos que a correia não vai se mover. Se não, pode ocorrer dela se mover. Isso é apenas... veja um exemplo que bacana. Imagina aqui, o transportador está funcionando maravilhosamente, e aí uma pedra aqui, o item 1, fica preso entre o tambor traseiro e a correia. Tá? Aqui está a polia. Desculpa, a gente foi na hora da tradução do inglês pulley e acabou ficando polia. Mas é o tambor traseiro. Aí imagina que o tambor traseiro para de girar, ele trava nessa condição. Bom, o que a gente faz? O motor para ou desarma, né? Porque com o travamento ele vai aumentar o atrito, aumenta a corrente, o disjuntor cai. E aí tudo para. O transportador inteiro está parado nesse momento. Só que, enquanto esse aqui estava travado e o motor ainda fazia força, houve um esticamento nessa parte superior, no item 4 aqui, né? na zona de carga. Né? Então, essa correia está esticada além do normal, porque aqui travou e aqui esticou. Então, o que acontece? O contrapeso, ele é elevado para a gente conseguir remover a pedra, porque a pedra está presa ali. A pedra é removida, tudo bem? Ou seja, quando a gente remove a pedra, esse tambor traseiro está livre para girar. Esse esticamento agora vira contração, porque a gente liberou a trava que existia. E no que a gente libera essa trava, esse tambor gira, no sentido anti-horário aqui no caso, e todo esse conjunto se move. O que isso quer dizer? Que se a gente está com a mão ali ainda, já era mão, já era dedo, já era braço. E pode parecer um pouco exagerado, e a ideia, a gente não está tratando de maneira jocosa, não é. É porque é sério. Vejam, uma pedra, perda da mão. Isso é energia armazenada, por isso que a gente precisa travar a correia mecanicamente. Porque ela estando pinçada e travada na estrutura, quando a gente solta aqui, nada se move, e aí quando nós soltamos mecanicamente a correia, ela se move, aliviando essa energia que estava armazenada, mas aí sem oferecer risco para mais ninguém, porque não vai ter mais ninguém ali naquela região. Item importante de segurança, treinamento, treinamento e treinamento. Vejam.
é provável que 15% das pessoas que ouvirem informações de novos conceitos, né, de segurança vão acreditar. Então, 15% de vocês que estão aqui vão acreditar nessas informações de segurança. Se é que vocês estão me ouvindo. Desculpa, eu já peguei vocês como exemplo aqui. Porque é verdade, não é um tema comum a todo mundo e às vezes a gente está tão acostumado com uma vida agitada que se a gente para ver um treinamento, dá sono, a gente se perde um pouco. Então precisa prestar atenção. Em torno de 35% vai resistir às novas ideias, se é que elas estão prestando atenção a essas novas ideias. Então, talvez que eu estou falando aqui, alguém ainda está pensando, não, mas tal situação lá não precisa bloquear o equipamento, não. Tá tudo bem, sempre foi feito assim, pelo amor de Deus, não vai querer reinventar a roda, né? Vamos lá. E em torno de 50% vão confiar nos dados que forem fornecidos, se ainda estiverem prestando atenção. Agora, então, já que um dos problemas tão graves aí, né, em todos eles a gente falou, é prestar atenção, quais seriam os melhores jeitos da gente fazer um treinamento? Bom, treinamento online, ele funciona, é bom, ele existe, está aí, é o que permite a gente se manter nesse contato por agora. Mas ele talvez não seja tão efetivo na absorção do conteúdo. É o que a gente fala, já falamos nos outros webinars que nós apresentamos. A ideia aqui é despertar aquela fagulha de interesse para que a gente possa pesquisar mais a fundo. Uma palestra, em torno de 10% do que se retém. Agora, uma parte prática com o instrutor é bom porque dá para tirar dúvida, dá para a gente botar a mão na massa. E, gente, mais do que isso, é a gente sentir ali. E, claro, cada um tem um tipo de aprendizado, né? Tem pessoas que são visuais, então aprendem vendo, outras são, eu não sei nem se a palavra é essa, vocais, talvez, mas são aquelas que aprendem falando, ensinando, outras são aquelas que aprendem fazendo. Agora, seria bacana se em qualquer área é legal, mas na área de segurança, quem sabe a gente não consegue fazer uma possibilidade de multiplicadores internos? Por exemplo, não tem o DDS? Será que cada um não pode fazer o DDS num dia? Nem que o departamento de segurança ajude fornecendo o tema. Mas a pessoa leva a folhinha para casa um dia antes, dá uma lida e explica para os colegas o que eles entenderam. Traz um exemplo que eles viram. A pessoa se sente mais parte e para ela aquilo vai ficar muito mais claro. E a gente foi até um pouco mais além, buscamos aqui, as palavras de Cora Coralina, uma poetisa brasileira. Ela diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Olha que bonito, não é à toa que é poetisa, né? Mas vejam, aprende o que ensina. Quem transmite o conteúdo aprende muito mais. Porque para falar de um tema, precisa estudar outros, para se houverem dúvidas, para que tenha segurança no que vai falar, não é? Então, pensem nisso. Eu acho que essa ideia dos multiplicadores internos é bem bacana e traz para cada um de nós a responsabilidade da segurança. Bom, equipamentos de segurança. Então, treinamos o pessoal, está lá com o EPI, está tudo certo, os procedimentos. Agora, existem alguns equipamentos obrigatórios, por norma, por lei. Por exemplo, chaves de segurança em transportadores, com esses cabos, não é? Agora, será que o cabo tem folga? Será que existe desalinhamento do cabo? Será que os cabos estão presos como devem ser prendidos, né? Como eles devem ser presos? Existe norma para isso. Será que eles estão esticados como eles devem estar esticados, com a folga permissível? Onde eles estão instalados? Então, veja, por exemplo, olha a folga desse cabo. Olha o quanto esse colaborador puxa o cabo e nada acontece. Gente, numa hora de desespero, isso aqui é uma infinidade de cabo. Não, tem que estar justinho ali, bem justinho. Mais uma vez, procurem a norma. Outra coisa, esses grampos, tem um jeito certo de prender, olha, com as porcas voltadas para o cabo contínuo e não para o cabo cortado. Essa forma é incorreta. Porca para o lado do cabo cortado. Aqui, tá vendo? Não está nem para um nem para outro, tá esquisito. Precisa seguir, tem norma para isso. Dependendo das situações, existe norma até para a quantidade de grampos, dependendo da espessura do cabo e tudo mais. E a função do cabo, né? No caso aqui a gente está falando de um cabo de segurança. Né? Mas vale a pena. Olha, uma coisa tão tola, mas às vezes a gente não se dá conta. Na hora que precisa, a gente puxa, o cabo estoura. E aí? Aí a gente não vai ter a parada do equipamento, né? Olha aqui está incorreto. As porcas para o lado curto do cabo. Então precisa corrigir.
E, gente, é tão simples, soltar as 4 porquinhas ali, vira ao contrário e resolveu. Não tem segredo nenhum. Vejam também, procurem as normas locais, vejam, normas vigentes. Porque muitas vezes, aqui a gente colocou um exemplo até dos Estados Unidos, estava na apresentação americana, vejam, a localização dos cabos de segurança tem que estar nessa região aqui, ó, onde está pintado. Então tem uma altura mínima, uma altura máxima, tem as distâncias das passarelas, tem um comprimento máximo entre uma chave e outra. Você não pode ter um equipamento de 3 quilômetros com uma chave só de segurança, tem distâncias permissíveis. Então, procurem essas informações. Um detalhe desse pode ser a diferença entre salvar ou não a vida de um colaborador que sofra um acidente aqui. Tá? Então, procurem. Existe também casos. Tem um caso que os nossos companheiros mais experientes compartilharam com a gente vai reproduzir aqui, que era um cabo de segurança como esse aqui. Vou até voltar aqui na foto anterior. Imagina um cabo desse aqui, que caía material derramado e ele acionava o cabo de emergência de uma maneira falsa, era um falso alarme, né? Não tinha nenhuma emergência, mas como o material caía e acionava o cabo de segurança, gerava parada e tinha que ir lá desabilitar a chave de segurança, partir todo o transportador de novo, enfim, era todo um procedimento. Ao invés do pessoal corrigir o material que caía para parar de cair, ou seja, conter o material na correia, que a gente já falou nos nossos encontros anteriores, né? Quem não teve a possibilidade de ver lá no nosso canal do YouTube, Martin Engineering Brasil, tá tudo lá, ou melhor, Brasil. Eu sempre falo o Brasil em inglês, porque é Martin Engineering Brasil, lá no YouTube, tá tudo lá. O que o pessoal fez? Para não alongar muito. O cabo de segurança estava aqui, eles soldaram a cantoneira em cima. Então o cabo está aqui, soldaram a cantoneira em cima. Ou seja, se alguém tivesse uma emergência e precisasse pegar no cabo de segurança, tinha que fazer todo um malabarismo para enfiar o dedo entre o cabo de segurança e a cantoneira para conseguir puxar. O cabo perdeu completamente a função. Parou de gerar alarme falso, mas o cabo não tinha mais função nenhuma. Né? Então, não. Contenham o material na correia. Mantenham ela alinhada. Caia a guia. E tudo que for de segurança precisa estar acessível. Equipamentos de segurança. Vamos lá, seguindo. As proteções, por exemplo, as grades de proteções. Elas não podem ser um perigo. Temos que seguir o alto, isso aqui é do inglês, já vamos falar, distância apropriada. Precisam de ferramentas, cor de destaque, proteção do rolete de retorno. Vamos falar de tudo isso em detalhe. Primeiro, as proteções não podem ser um perigo. A gente já deu uma acelerada aqui, porque está quase dando 1 hora. Tá? Mas a gente vai ter tempo depois para as perguntas no final. Primeiro, não exceder 23 quilos, não ter bordas afiadas, tomar cuidado com dobradiças para não causar um ponto de pinçamento. Ponto de pinçamento é aquele famoso belisco, sabe? Quando belisca. Tem que tomar cuidado com isso tudo. Mais uma vez, existe norma para isso tudo. Do peso devido à ergonomia e tudo mais. Então, vale a pena, por exemplo, fazer grades ou proteções modulares, que seja fácil para um trabalhador ter acesso e fazer a retirada. Não deve atingir a proteção. Aquela sigla alto é do inglês, around, under, through e over. Que quer dizer em volta, embaixo, através ou atravessar e em cima. O que isso quer dizer? Uma proteção não pode permitir que você chegue no equipamento lá na área de risco, nem que você queira. Essa é a ideia. Então, por exemplo, essa daqui, tem aqui o rolete. E aí eles botaram a telinha aqui. Dá para chegar aqui do lado? Claro que dá, é só esticar o braço aqui e chegar aqui do lado. Claro que dá. Então, adianta de alguma coisa essa proteçãozinha aqui? Não, de nada. É o famoso só para inglês ver. Para falar que tem alguma coisa ali. Então, não. Precisa ser algo realmente protegido. Respeitando, por exemplo, uma distância apropriada. Não adianta ser muito próximo e alguém conseguir enfiar o dedo ali. Mas quem é que enfiar o dedo na grade de segurança? Não sei, gente. A gente não sabe. Pode acontecer. Às vezes a pessoa vai cair, se apoia o dedo, enrosca lá no meio. Enfim. Então, que não tenha espaço para passar o dedo. E que seja longe o suficiente para que, se o dedo passar, não chegar no equipamento. Não é? Precisam de uma ferramenta para ser removida. Isso aqui também precisa buscar a norma, tá? Se não me falha a memória, e aqui eu estou falando de memória, a NR12, a norma regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho, fala sobre a parte de proteções e seguranças, especialmente com o manuseio de material. Tem locais que é obrigatório ter ferramentas, tem locais que não. Precisa consultar a norma. Consultem a norma para que não haja dúvida. Mas de uma forma ou de outra, tem que ter proteção. Não se esqueçam disso jamais.
Ideal que tenha uma cor de destaque, né, para que a gente enxergue que ali, além da proteção, existe um risco iminente, né? Então, vejam, aqui, além da gente enxergar a proteção, a gente sabe que se tem a proteção é porque tem um risco ali, seja ele qual for. Tá? E instalada, no caso da proteção do rolete de retorno, o ideal é instalar em cada um dos roletes de retorno, que tem uma elevação menor do que 2 metros. Por que menor do que 2 metros? Porque alguém pode chegar lá e pôr a mão, igual aquele exemplo da foto anterior que nós já vimos. Se tiver mais de 2 metros, pode pôr também? Claro que pode, porque essa proteção, além de proteger que alguém chegue até o rolete, protege em caso de falha. A gente já vai ver mais sobre ela daqui a pouquinho. Rafael, posso colocar esse tipo de proteção? Existe uma proteção que é assim, ó, ela tem de diversos materiais, né? Tem de plástico, tem de polietileno, polipropileno, tem um monte de material, metálico, enfim. Qual seria a ideia disso aqui? Se não tivesse essa parte laranja, a gente conseguiria enfiar a mão ou uma ferramenta aqui com o movimento da correia e a rotação do rolo, a gente seria, vamos dizer, sugado aqui, né? A mão seria sugada ali nesse movimento. Colocando esse tipo de proteção, deixando aqui uma distância de 5 milímetros e 5 milímetros, a gente não é sugado, mas gera o pinçamento ainda ali de qualquer maneira. Né? Então, assim, serve, mas não é o ideal. E em segurança a gente tem que buscar o ideal sempre, porque a gente não pode confiar num negócio que não é ideal. Tudo bem? Então, o que é o melhor? É esse tipo de proteção. É uma proteção robusta, forte, que evite que a gente chegue lá no ponto, no risco em si, de movimentação. Mas, acima de tudo, por que essa proteção aqui é boa? Por isso, notem, esse rolo estava preso lá do outro lado e a correia ficava apoiada em cima dele. Por algum motivo, ele se soltou daquele lado e falta pouco para ele cair lá embaixo. O que tem lá embaixo? Tem gente, tem carros, tem maquinário. Eu não sei o que tem lá embaixo. Mas é um risco disso aqui cair. Mas um rolo, Rafael, quanto é que pesa um rolo? Sei lá, 15 quilos, 10 quilos, 7 quilos, 3 quilos. 3 quilos na mão pode ser pouco. Agora, 3 quilos caindo de 15 metros, mata. E não mata pouco, mata muito. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Não subestimem áreas de risco. Tudo bem? Então, voltando aqui a esses processos todos que a gente falou, né, dos EPIs, uniformes, políticas, treinamentos, equipamentos de segurança, tudo isso que a gente falou, o que é o ideal nisso tudo? É que a gente consiga eliminar o perigo. Esse é o principal. Antes de qualquer coisa. Dá para eliminar? Dá. Elimina. O risco, o perigo, a condição. Não dá para eliminar, aí nós vamos para procedimentos, EPIs e treinamentos. Mas, a princípio, buscar eliminar. E hoje em dia existe muita tecnologia para evitar que as pessoas fiquem expostas aos perigos. Agora vejam que interessante esse vídeo. Equipamento móvel. Olha o rapaz aqui de pé do lado desses tambores esticadores. Gente, se ele cai, não tem tempo de reação que seja suficiente para salvar esse homem. Isso tudo é muito perigoso. É muito perigoso. O ideal seria ter grade de proteção na volta toda disso aqui. E olhem, porque por alguma razão qualquer, dá para notar aqui que o tambor de esticamento está se movimentando. Essa correia está se acomodando. Alguma coisa está acontecendo aqui. Então, gente, perigosíssimo. Aqui a área inferior também, embaixo do tambor de esticamento, também deveria ser protegida, porque Deus me livre, estoura essa correia, isso aqui tudo cai, não pode ter ninguém embaixo, né? Pelo amor de Deus. Então, vejam alguns exemplos. Olha, um trabalhador com 29 anos de idade, um pouco mais de um ano de experiência em transportadores de correia, sofreu um ferimento fatal durante a limpeza de uma polia tensora, um tambor tensor aqui, de esticamento. A vítima estava trabalhando em um elevador aéreo, localizado sob transportador, quando foi capturado pela polia. Vejam, se ele foi capturado pela polia ou pelo tambor, o que isso quer dizer? Que o transportador estava ligado. E tem que mexer em limpeza aqui com o transportador ligado? Não, gente. Falta de procedimento e falta de análise do risco. Cuidado, isso é muito sério. Não tem tempo de reação. Olha que bacana. Olha que legal esse comparativo. Apesar de não ter grade de segurança aqui, olha o ambiente de trabalho e olha o ambiente de trabalho. É bem diferente. Lembram lá da foto do papel, do lixo?
Aqui, mais um risco, menos um risco, a gente não vai enxergar. Aqui, qualquer coisa que tiver fora, facilita a gente enxergar o risco em potencial. E vejam, tem muita gente que trabalha perto de correia, e eu já vi gente em situações assim, correia ligada, passando material, o pessoal botar a mão ali, pegar um material, falar, olha, põe a mão aqui para você ver a temperatura do material. Não, bicho, tá doido, não pode. Não, mas não dá nada. Não dá nada até que dê. Então vejam, olha um exemplo. Hoje em dia a gente sabe que tem correias muito mais velozes do que 2,7 metros por segundo. Mas vamos pegar esse exemplo. Aqui é o nosso tempo de reação, que pode ser em 3/4 de segundo ou em 3/10 de segundo. Pode ser mais rápido ou mais lento. As nossas reações variam de pessoa para pessoa, das nossas condições. Pode estar com mais sono, menos sono, mais agitado, menos agitado, enfim. Imaginando uma corrida de velocidade de 2,7 metros por segundo, numa reação lenta de 3/4 por segundo, se acontece da nossa roupa, por exemplo, enroscar no transportador, a gente só vai reagir numa reação mais lenta depois que a gente já foi arrastado 2 metros. 2 metros. Sabe o que é isso? É passar por pelo menos 2 cavaletes. Ah, não, mas se eu reagir mais rápido, quer dizer que você andou aí mais ou menos ali uns 800 milímetros. Pode ter passado por pelo menos um. Então, gente, não adianta a gente pensar que é rápido. E olha isso aqui. Aqui é uma ilustração, né? Mas, infelizmente, nós temos fotos reais de situações como essa. De pessoas presas porque foram mexer em equipamento móvel em funcionamento. Claro que hoje existem correias a 6 metros por segundo, 5,5 metros por segundo, 7 metros por segundo. Gente, não vale a pena se arriscar disso tudo. Essa imagem aqui vocês já devem conhecer. Olha aqui a porcentagem de fatalidade por localização. Então tem muito risco de fatalidade no ambiente que a gente trabalha. Nunca é demais a gente ficar esperto com o que está acontecendo. Nunca é demais. E aqui também com a atividade, né? Lá era por região e aqui por atividade. Vejam, limpeza ao redor da correia em funcionamento. Manutenção, cuidado com procedimentos de bloqueio. Gente, olha, só esses dois, 58%, 63%. 63%. Então, ter um sistema de limpeza adequado e uma correia que mantém o material em cima dela mesma, a gente elimina praticamente isso aqui. Elimina. Outro risco aqui, né? Na verdade, é outro caso real de um acidente que ocorreu. Rapaz de 39 anos, com 1 ano e 14 semanas de experiência. Morreu porque foi limpar essa região e tinha aqui um fosso de 15 metros. Caiu 15 metros. Por que ele estava limpando ali? Não sei. Ah, mas precisa limpar. Ótimo. Ele precisa ficar aqui em cima? Precisa. Não tem um método de limpar sem que ele suba aqui? Não. Então ele tem que estar com pelo menos o cinto de segurança e uma linha de vida. Pisou em falso, ele cai e fica pendurado. Como se fosse um artigo exposto numa loja, assim. Mas é melhor. É melhor. Gente, mas aqui, ó, por exemplo, nesse caso específico, certamente que há maneiras de fazer a limpeza sem precisar se expor a esse risco. Tem que ter essas grades, tem como fazer a limpeza por fora. Tem como dar um jeito. Então, gente, vamos ver alguns culpados que podem tornar a situação do nosso ambiente de trabalho igual aquela cidade lá cheia de lixo. Mas não entendam mal, né? Mas cheia de lixo que a gente quer dizer é bagunçado, de um modo que a gente não enxerga o risco de maneira fácil. Por exemplo, uma limpeza da correia insuficiente ou incorreta, sistemas de limpeza mal dimensionados, sem manutenção, sem limpeza adequada, sem tensionamento, lâminas velhas, superfície ou emenda da correia ruim que evita que o sistema de limpeza faça o trabalho adequadamente, manutenção inadequada, poeira. Gente, a poeira, além do risco de... Bom, primeiro, por que a poeira acontece, né? Excesso de confiança na vedação, olha aqui o material passando pela vedação lateral. Suporte da correia inadequado, já falamos disso em outras apresentações, busquem lá no nosso canal do YouTube. Não manipular as velocidades do ar, velocidades muito altas aqui geram poeiras. E sem contar, outra parte que também pode gerar poeira e derramamento de material, folga aqui na base no suporte da correia, né? Me fugiu o nome, já voltou. No suporte da correia, então ter um suporte adequado. Manutenção dos revestimentos, vedação da calha. Olha isso aqui, gente. Como é que dá para... O que tem atrás dessa poeira? Será que é um buraco? Será que é um monte de material?
Não, é um transportador em funcionamento. E aí tem material no chão. A gente, sem querer, tropeça e vai apoiar, apoia no transportador em funcionamento sem grade de proteção. Isso, gente, sem contar que alguns materiais, normalmente materiais orgânicos, soja, farelo de soja, milho, açúcar, tá o nome da marca na minha cabeça. Amido de milho, tudo isso, esses em pó, tudo isso em pó, é um risco de explosão. Então, uma faísca num ambiente com um pó explosivo leva tudo pelos ares. Leva tudo pelos ares. Então, gente, abusa das novas tecnologias, especialmente no âmbito de segurança. Existem tecnologias de simulação, tanto, por exemplo, de fadiga de material para ver se vai suportar o estresse. Respeitem os limites de atuação dos equipamentos. Máquinas autônomas e controle remoto. Tem muito hoje, por exemplo, em mineração, a parte de trens controlados à distância, caminhões fora de estrada controlados à distância, não é? Hoje em dia até os e-games estão em alta, né? É quase... eu não vou falar que é quase um e-game, mas a ideia é a mesma, né? Que a gente está atrás de uma tela, mas aí controlando algo real. Então, se acontece alguma falha, a gente está longe do risco, né? Minimizado essa situação. Máquinas com maior capacidade, mais inteligentes, mais seguras, com sensores, sistemas de transporte automatizado, equipamentos de segurança pessoal inteligente. Por exemplo, a máscara de solda, né, que a gente já deu exemplo. Antigamente, a máscara de solda era escura e ponto. Eu até brinco que os soldadores de antigamente era muito na intuição, né? Porque eles olhavam o que tinha que soldar, tinha que mirar, botar aquela máscara que tampa completamente a visão e acertar o local da solda. Hoje em dia existem as máscaras de solda que ficam claras até que se feche o arco. Quando se forma o arco, a claridade escurece ela de uma vez. Igual, mal comparando, é como se fosse aquela tecnologia dos óculos que a gente sai no sol e ele escurece. Mas, claro, muito mais rápido e específico para o ponto. Nós já falamos de, por exemplo, sistemas de limpeza com tensionamento pneumático para evitar as pessoas irem no ponto no local para ver se só fazer inspeção da lâmina. Já falamos em outros, no nosso webinar de sistema de limpeza, dos identificadores de posicionamento para saber se a lâmina está na hora de trocar ou não, sem precisar ir no campo. Existem outras metodologias de trabalho mais inteligentes, com melhoria contínua. A gente tem que sempre buscar novas tecnologias e condições. Respostas inteligentes, sensores, sistemas inteligentes de identificação de tudo que vocês possam imaginar. Seja de material na correia para o sistema de limpeza ser acionado, seja sistemas de identificação de rasgo para minimizar o rasgo e evitar danos maiores, tanto no sistema quanto risco aos operadores. Sistema, por exemplo, de localização de colaboradores em caso de catástrofe, com robôs, com drones, com câmeras térmicas, sensores e mais sensores. Sensores que não acabam mais, dá para usar para tudo que é lugar, de tudo que é jeito que se possa imaginar. E é bacana a gente ser curioso, porque às vezes a gente olha uma solução que foi dada, sei lá, no campo da medicina, e a gente fala, poxa, se eu adaptasse essa solução assim, assim, assado, para o meu ambiente, funcionaria. Talvez fazer parcerias, talvez, sei lá, com startups, com novas empresas de tecnologia, participar de fóruns. Tem tanta coisa boa, gente. O que mais? Infraestruturas autônomas, né? Quanto mais a planta funcionar sem precisar de gente no campo, melhor, para que a gente consiga aproveitar a mão de obra dos colaboradores de uma maneira mais estratégica, mais inteligente e com menos risco, né? E usar, gente, a comunicação. Tem hoje a internet das coisas, né? Chamada de Internet of Things. A internet, tudo se comunica hoje. Tudo se comunica. Então, gente, vamos utilizar, buscar as tecnologias e cada vez mais as tecnologias estão ficando mais acessíveis. Então, vamos buscar resolução, solução em segurança com tecnologias e novidades. Aqui é uma curva, notem, em muitos países, quanto menor os acidentes fatais, maior é a produtividade. Quanto mais aumenta o acidente, a quantidade de acidentes fatais, seja por ano, por semestre, o que quer que seja, menor é a produtividade. E aqui são exemplos de países, cada um numa condição, né? Então tem desde lá a Finlândia, o Brasil está aqui, ó,
empatado, não sei se dá para dizer empatado, né? Se a gente tem morte em trabalho, não dá para empatar, a gente está perdendo. Qualquer um que morra trabalhando aqui está perdendo. Por um acidente, né? Por uma situação insegura, por falta de análise ou por uma infelicidade. Nunca é bom a gente ver situações fatais. E aqui, ó, aqui está a fonte, tá? O Fórum Econômico Mundial. Então, vejam, a gente conseguindo reduzir o número de acidentes, a gente aumenta a nossa capacidade produtiva também. Até pela confiança que a gente vai colocar no sistema. Aqui, perdão, a gente esqueceu de traduzir, mas, ó, pessoal aqui puxando a carriola de roda quadrada, vem alguém e dá uma ideia nova, por que vocês não usam a roda redonda? Assim, não, obrigado, a gente está muito ocupado. A gente está muito ocupado cuidando das coisas do dia a dia e não para pensar nas coisas novas, o famoso fora da caixa. Às vezes, se a gente parar um pouquinho para trocar a roda quadrada por uma roda redonda, a gente ganha muito mais esse tempo lá na frente, né? E, gente, analogia do iceberg. A gente tem que navegar em águas e as águas têm icebergs. Mas os riscos que nós enxergamos normalmente é só a ponta do iceberg. Olha o tanto de risco oculto que existe. Então, assim, as águas são navegáveis, mas o sucesso depende de um monte de coisa, dentre elas, projeto do barco, habilidades do marinheiro, treinamento, recurso da equipe. Mas para que a gente possa enxergar não só o óbvio, mas além do óbvio. E enxergando além do óbvio, a gente consiga se prevenir. Tudo bem, gente? Bom, conclusão. Se a gente conseguir tornar o nosso trabalho, a nossa área produtiva mais limpa, segura e produtiva, através da segurança, nós teremos grandes conquistas que só se alcança pelo trabalho em equipe. Nós temos que valorizar muito a criatividade, empatia e coragem, porque elas são habilidades do futuro. Então, não fala não para uma ideia logo de cara. Escuta a ideia. Não, isso não funcionou no passado. Calma. O passado era o passado. A gente tinha um nível de conhecimento. Hoje a gente conhece as coisas de maneira diferente. Hoje a gente conhece tecnologias, pessoas, situações, procedimentos diferentes. E aí vem a grande pergunta. Será que a gente tem a coragem de mudar? Porque para acreditar na criatividade, empatia e ter coragem, para a gente chegar nas grandes conquistas, precisa ter coragem, eu não vou dizer de se arriscar, mas de conhecer o novo, de se permitir saber que, poxa, eu estava errado. Porque a grande verdade, se a gente olha a história da evolução, a gente sempre tem onde melhorar. Não quer dizer necessariamente que a gente estava errado, mas é que hoje a gente pode ser melhor. E aí precisa ter muita coragem para aceitar essa mudança. Então nós falamos de tudo isso, dos procedimentos, tanto os comuns quanto os aperfeiçoados e os mais eficazes em segurança. Não deixem de falar conosco. Contem com a gente. Mais de 75 anos de experiência no mundo, mais de 30 anos no Brasil, nas soluções completas e personalizadas para otimizar o transportador de correia, incluindo a parte de segurança, porque tudo que nós fazemos visa também a segurança. Vou deixar aqui um tempinho para vocês usarem a câmera do celular para captar aí o QR Code para terem acesso ao nosso blog, onde vocês podem fazer o download de qualquer um dos 2 livros de graça, com o conteúdo completo em português. Tá? Então, fiquem à vontade. E como nós falamos, se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco. Aí está o br_marketing@martin-eng.com, ou se vocês direcionarem a câmera do celular para esse QR Code, já vai ser salvo diretamente aí tanto esse e-mail quanto o telefone 19 981818209, que são os contatos da Lidiane, que abriu aqui o nosso bate-papo. Entrem em contato com a gente. Perguntem como a gente pode ajudar vocês a tornar o transporte de manuseio material a granel mais limpo, seguro e produtivo. E, por fim, aqui o QR Code da pesquisa de satisfação. Não deixem de responder, gente. Isso é muito importante, porque a gente pode melhorar os conteúdos para atender a necessidade de vocês. De nada adiantaria nós estarmos aqui online se não tivesse ninguém assistindo. Então, a gente precisa saber o que é que vocês querem saber. Como é que foi? Faltou informação? Foi suficiente? Enfim, nós estamos abertos a discussões. E antes da Lidiane e do William fazerem as considerações finais, o último pedido, sigam as nossas redes sociais. A gente está em todas elas. Tem Instagram, Facebook, LinkedIn,
siga a gente lá, porque lá tem divulgação de treinamentos, tem divulgação de fóruns, tem participações, tem de tudo que vocês possam imaginar.